No extremo leste do continente africano, onde a terra se ergue como um muro solitário contra o céu, fica o Monte Kilimanjaro. Uma montanha antiga, com mais de 6.000 metros de altura, cuja silhueta de picos nevados e encostas queimadas pelo sol divide a savana da floresta de montanha, a neblina da seca, a vida da morte. Aqui, sob um céu que queima igualmente alto e baixo, mais de 150 espécies de mamíferos e pássaros resistem, caçam e morrem. O leopardo espreita entre os galhos altos de uma árvore solitária, onde a sombra não oferece descanso, mas uma emboscada. Mais longe, uma girafa passa pelas copas das acácias, seu pescoço impossível cortando o horizonte com lentidão ritual. Colunas de babuínos patrulham seus territórios tensos e agressivos, enquanto cobras letais e de corpo grosso descansam sob as pedras em chamas, prontas para defender seu lugar. Até mesmo as formigas correição prolongam sua destruição em formações implacáveis. A cada amanhecer, quando a névoa recua e a terra escura revela novamente seus caminhos, o ciclo recomeça. A morte observa do alto das árvores, da grama alta, dos galhos retorcidos. Um caracal avança como uma sombra breve e tensa, sem nome, sem testemunhas. Enquanto nas alturas onde o ar se torna rarefeito e a geada cobre as rochas ao amanhecer, outras criaturas mais discretas e calejadas resistem ao frio impossível dos picos, agarrando-se a uma vida que parece suspensa no tempo. O Kilimanjaro não é um cartão postal. É uma fronteira viva, onde as regras mudam com a altitude e o perigo espreita em cada esquina. Não há misericórdia aqui. A vida não é um direito. É uma conquista que deve ser repetida todos os dias, sem trégua. Predadores caçam, herbívoros fogem. E quando ninguém está olhando, a própria terra decide, nada é garantido. O mais forte pode sucumbir a um descuido desajeitado. O mais rápido pode morrer em uma emboscada. O mais prudente pode nunca mais retornar. E os pequenos, aqueles minúsculos habitantes que mal tocam o chão quando passam, podem cair em seus próprios labirintos de morte. Isto não é um refúgio, nem é o inferno. É um território intocado onde a lei não está escrita. É imposta com força, violência e sangue. Bem-vindo ao Kilimanjaro, a montanha que respira, observa e reivindica o que lhe pertence. Nas encostas mais baixas do Kilimanjaro, onde as florestas se transformam em clareiras irregulares e a névoa da manhã fica presa entre os troncos retorcidos das acácias, move-se uma das criaturas mais enigmáticas deste ecossistema. O leopardo paciente, invisível, faz do silêncio sua ferramenta e da furtividade uma extensão natural de seu corpo. Nessas terras onde a vegetação densa alterna com extensões de terra firme e fragmentos de floresta montanhosa, este felino aperfeiçoou a arte de desaparecer. Ao contrário dos outros grandes predadores do Kilimanjaro, o leopardo não domina por números ou força bruta. Ele não caça em matilha, nem reivindica território gritando. Prefere a solidão, a escuridão e caminhos que só ele conhece. Ele se move sem testemunhas, marcando seu domínio com sinais mínimos, um traço de urina na base de um tronco, uma marca tênue na casca, uma pegada recente na margem de um riacho. Ninguém mais precisa saber o que aconteceu lá, exceto ele mesmo. Tem um corpo afinado ao limite. À primeira vista, dá a impressão de não ter um grama de gordura. Cada fibra muscular está exposta sob sua pele manchada, uma estrutura compacta e flexível de força que se move com uma mistura de peso e leveza incomum em grandes felinos. Onde o leão exibe volume, o leopardo sugere força contida. Essa musculatura lhe permite realizar um feito que poucos animais conseguem igualar: escalar árvores verticais, carregando em suas mandíbulas presas muitas vezes mais pesadas que ele. Esse comportamento não é uma extravagância, mas uma necessidade vital. Há muitos necrófagos no Kilimanjaro. Hienas malhadas, chacais, abutres e mangustos patrulham incansavelmente em busca de restos fáceis.
É por isso que um cadáver no chão pode durar apenas alguns minutos antes de ser contestado. Por isso, o leopardo arrasta suas vítimas para galhos altos, longe dos competidores terrestres. Lá, entre as folhas e as sombras, ele devora em paz. Puxa. E embora subir com tal carga pareça impossível para qualquer outro animal, ele o faz com uma facilidade desconcertante, graças aos músculos abdominais e dos ombros que agem como uma mola reprimida. Mas as árvores não são apenas sua despensa particular, elas também são um refúgio e uma torre de vigia. De lá ele observa, dorme ou simplesmente permanece imóvel por horas, esperando que o ambiente ao seu redor revele sua próxima oportunidade. E quando a temperatura cai e as sombras se alongam, ele desce novamente, fundindo-se com o solo salpicado de luz. A beleza do leopardo não é mera ornamentação. Suas manchas são uma obra-prima da evolução. Esse padrão irregular e fragmentado o torna invisível no mosaico de luz e sombra da floresta de planície e da vegetação rasteira do Kilimanjaro. Onde um animal com pelagem uniforme denuncia sua presença, o leopardo se dissolve. E essa mesma estética, eficaz para a caça, serve a outro propósito na seleção sexual. Indivíduos com padrões mais definidos e simétricos são geralmente preferidos como parceiros. A qualidade de sua pelagem e o brilho das marcas no rosto e pescoço são indicadores diretos de sua saúde e eficácia genética em evitar predadores e capturar presas. Ao contrário dos leões, que se organizam em grupos estruturados e cooperam na caça e na defesa de seu território, os leopardos são animais solitários. Eles não caçam em pares, não compartilham suas presas. Cada indivíduo ocupa seu próprio domínio, cruzando-se com apenas um outro indivíduo durante a época de acasalamento. Mesmo assim, a interação é breve, pragmática e marcada por vigilância constante. O encontro entre dois leopardos adultos é tão intenso quanto breve. Eles se reconhecem, aproximam-se cautelosamente, e durante esses dias o macho acompanha a fêmea, protegendo-a de outros pretendentes. Fora dessa janela de acasalamento, os encontros frequentemente terminam em agressão. Leopardos evitam seus pares por pura eficiência. Qualquer proximidade desnecessária acarreta um risco que eles preferem não correr. Dois predadores com hábitos idênticos competindo no mesmo espaço apenas reduzem suas chances de sobrevivência. É por isso que cada um se move por rotas diferentes, usando árvores específicas, caminhos secretos e reservatórios de água que eles guardam como conhecimento privado. E é aqui, nesta região de encostas florestadas e passagens rochosas vulcânicas, que o leopardo encontra uma vantagem única sobre outros caçadores. O Monte Kilimanjaro, com sua geografia irregular, clareiras e elevações dispersas, oferece um terreno ideal para este animal. Nenhum outro predador nestas terras explora o ambiente tridimensional como ele. Onde leões patrulham a savana aberta e hienas vagam em bandos, o leopardo toma conta das alturas, dos recantos escondidos, dos caminhos que os outros ignoram. Ele não compete diretamente com ninguém. Ele transita entre hierarquias estabelecidas, invisível, letal e silencioso. À medida que a tarde avança e a luz se filtra pelas copas das árvores, o leopardo, escondido nos arbustos baixos, observa. A poucos metros de distância, um macaco colobo se move. Ele sente que foi descoberto. A tensão é palpável na atmosfera silenciosa, onde nem mesmo o vento parece ousar se mover. O colobo corre para o tronco mais próximo e sobe rapidamente, buscando a segurança dos galhos altos. Mas esta floresta não oferece muitas rotas de fuga. A copa da árvore fica mais fina e lá em cima só há espaço para um. O que o macaco não sabe é que o leopardo não tem medo do vazio. O leopardo sobe. Suas patas agarram-se firmemente ao tronco áspero, todo o seu corpo se adaptando ao ângulo da subida. Seus músculos se tensionam, seus olhos fixos nos movimentos agitados de sua presa. À medida que a distância diminui, o colobo percebe que não há escapatória. Só resta uma opção. Num instante de suspensão, o macaco salta. Não para baixo, onde a queda seria fatal,
mas em direção ao topo de uma árvore próxima. Um salto improvável e desesperado, mais instinto do que cálculo. O galho range sob o peso, mas se mantém firme. O leopardo para subitamente. De cima, ele a observa desaparecer entre as folhas da árvore vizinha. Não há frustração, não há raiva. No mundo do leopardo, não há tempo para arrependimentos. A energia desperdiçada em uma tentativa frustrada precisa ser recuperada em outro lugar. Sem parar, ele desce o tronco e volta a entrar nos arbustos com a mesma calma com que o trouxera até ali. Nesse mesmo dia, o sol começa a se pôr e com ele a temperatura cai. As clareiras ficam cheias de sombras longas e os pequenos antílopes deixam seus esconderijos para se alimentar. Entre eles, um madoco avança em saltos curtos e nervosos, suas orelhas se movendo como pequenas antenas constantemente em busca de répteis. Em seu mundo, tudo pode ser uma ameaça, mas desta vez não há perseguição. Apenas um olhar fixo e imóvel vindo do mato. O leopardo espera. Escondido na sombra de uma rocha vulcânica, a poucos metros de um arbusto espinhoso, o madoca se aproxima, confiante na falsa segurança proporcionada pelo pôr do sol. Num salto controlado, o leopardo percorre a distância em 2 passadas. Desta vez, não há chance de fuga nem galhos para se proteger. A emboscada é limpa, letal, silenciosa. Com a presa em suas mandíbulas, o leopardo não permanece no chão. Como já fez inúmeras vezes, ele sobe com a presa até os galhos altos de uma árvore solitária. Lá no alto, onde nem hienas nem chacais podem alcançá-lo, ele se acomoda para devorar seu troféu. Ele o faz sem pressa, sem emitir nenhum som. Apenas o leve ranger dos ossos quebra o silêncio da tarde. Horas depois, com o estômago cheio e suas presas espalhadas pelos galhos, o leopardo deita-se na forquilha da árvore. Seu corpo, que durante o dia ficava tenso e se desdobrava em movimentos de caça, agora descansa, mas sem baixar a guarda. Do alto, ele observa os arredores. A selva noturna se agita, mas ele não precisa mais se mover. O dia foi dele. Ele fracassou e venceu, como tem sido o caso por gerações. Da copa das árvores, apenas seus olhos permanecem abertos, refletindo a luz fraca da lua enquanto ela começa a nascer sobre o Kilimanjaro. O mesmo leopardo, que é profundamente medroso, às vezes se expõe a situações que outros animais jamais fariam, mas ele o faz. Ele começa o dia cedo, enquanto todos os outros predadores ainda estão se adaptando à manhã e acordam com algum cansaço. O leopardo número ele é uma verdadeira máquina de matar. Um assassino sempre em busca de mais carne e de situações que elevem sua adrenalina ao máximo. Sua jornada não é tão longa assim. Alguns dias antes, ele avistou um grande grupo de babuínos, um grupo realmente grande. Ele conhece suas rotinas, seus hábitos, todos os lugares onde seus potenciais morangos tendem a viver. As poças onde bebem água, onde deixam os filhotes quando saem para procurar comida, mas acima de tudo, onde buscam abrigo quando precisam descansar, sob a sombra do sol do Kilimanjaro. Prevendo que estariam dormindo àquela hora da manhã, o leopardo começa sua caçada. Ele se aproxima lentamente, colocando o corpo no chão quando pensa que é visto. Lentamente, metro por metro, ele se aproxima. Mas os babuínos, sempre alertas e em guarda, são alertados quando o leopardo está próximo o suficiente para atacar. Eles não são macacos, não são inocentes e, acima de tudo, não são covardes. Um deles grita. Ele dá sinais e a grande maioria acorda do seu sono. O leopardo agora deve enfrentar seu erro, sua arrogância fatal. Não é seu estilo fugir, porque isso é símbolo de covardia. Decida confrontá-los. O grande grupo de babuínos se aproxima. São dezenas deles e, exibindo seus dentes enormes, estão se aproximando do círculo. De forma cambaleante, eles tentam atacá-lo, fazendo-o recuar. Eles gritam e mantêm o rabo erguido, sinalizando que não se renderão até que ele morra ou abandone o local. O leopardo franze a testa. Ele rosna. Quando um dos babuínos se aproxima, ele ataca com suas garras afiadas, ataca um, se afasta e outro tenta novamente. Por minutos, a cena permanece tensa. Nenhum dos lados cede, os babuínos avançam, o leopardo se defende, sem desviar o olhar, sem demonstrar medo. Mas, por dentro, o cálculo já começou. Não é um leão que pode contar com a ajuda de seus pares, nem um predador de força coletiva.
O leopardo está sozinho e sente que não há honra em morrer por teimosia, nem vitória em uma batalha impossível. Com um último olhar furioso, o leopardo recua. Não como se estivesse derrotado, mas como se entendesse que o tempo perdido em um confronto sem sentido é tempo roubado de sua próxima caçada. Ele entra no mato e desaparece nas sombras do Kilimanjaro. Não foi covardia, foi prudência, porque na selva, a coragem nem sempre se mede pela resistência. Às vezes, ela é demonstrada por saber quando desistir, quando deixar a raiva esfriar e reservar forças para o momento certo. Ele perdeu a batalha, mas não a guerra, porque enquanto os babuínos comemoram sua pequena vitória, o leopardo já decidiu retornar. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas em algum momento um deles cometerá um erro. Eles baixarão a guarda, e então o caçador implacável, sem aviso ou piedade, acertará suas contas. Nas fendas secas, sob o sol implacável que queima o Kilimanjaro no sopé da montanha, revelam-se segredos que os mamíferos jamais poderiam imaginar. As cobras da região, desde a escura e furtiva víbora cuspidora até a robusta e enigmática víbora de capacete, revelam um mundo onde a vida segue regras diferentes e antigas, sem concessões sociais. Essas cobras, que descansam no calor acumulado sobre pedras ou deslizam entre folhas secas, podem permanecer em estados de atividade quase nula por horas, sem que seu metabolismo denuncie sua presença. Ao contrário dos mamíferos, cuja temperatura corporal permanece constantemente oscilando, os répteis reduzem seus processos vitais ao mínimo, como se o tempo tivesse parado em seus corpos. Nesse silêncio absoluto, eles sobrevivem sem deixar rastros térmicos, invisíveis aos olhos e ao pulso do ambiente. No entanto, a coexistência com outros répteis não implica afeição ou aliança. Um Esches e um Bites podem compartilhar a mesma toca ou área de caça, não por acordo, mas porque o custo de um confronto violento é maior do que a tolerância temporária. Lá, a indiferença reina. Não há hierarquias nem papéis sociais, apenas a fria aceitação da presença do outro, calculada com base na energia que se pode perder em uma briga. O canibalismo é outra face dessa economia brutal. Uma víbora pode simplesmente devorar outra cobra. Um ato funcional que não altera a estrutura populacional nem gera conflitos subsequentes. Em contraste, no reino dos mamíferos, o canibalismo é um fenômeno repleto de consequências sociais e emocionais. Nos répteis, contudo, é um ato funcional desprovido de conflito social, uma prática que reflete uma biologia muito mais antiga e pragmática. Assim, neste mundo reptiliano, a vida se move ao ritmo da sobrevivência pragmática, um teatro onde as emoções e os relacionamentos são deixados em segundo plano. Nessas terras, a biologia mais antiga se manifesta em suas formas mais puras, e o Kilimanjaro guarda essas histórias silenciosas que os mamíferos jamais conseguirão entender. À sombra fresca de uma árvore caída, uma víbora de capacete repousa imóvel sobre a terra quente. Seu corpo grosso e triangular reflete a luz filtrada, mas seus olhos pequenos e fixos revelam um estado de alerta constante, um cálculo perpétuo de riscos e oportunidades. Ao contrário de seus mamíferos vizinhos, ele não demonstra tensão ou medo na presença de um mangusto, um de seus principais predadores. A víbora sente muito bem que sua armadura venenosa e pele grossa são suficientes para deter a maioria dos ataques. Quando o mangusto se aproxima, movendo-se rápida e ousadamente, a víbora permanece impassível. Não há luta ou fuga imediata. O réptil depende da eficácia de sua defesa e da indiferença calculada que mantém em relação a seus potenciais inimigos. Somente se a ameaça se tornar iminente, ele responderá com um ataque rápido, letal e extremamente rápido. Este momento de coexistência tensa, mas pacífica, resume a filosofia reptiliana: energia economizada, confrontos evitados, sobrevivência a longo prazo. Enquanto o mangusto busca uma oportunidade, a víbora conserva sua força, ciente de que, no mundo reptiliano, o conflito só faz sentido se garantir um benefício tangível. Não há espaço para emoções, apenas para decisões que abrangem milênios. Mais adiante, em outra cavidade de terra empoeirada, um Esches, a víbora Pyramidum, desliza lentamente pela escuridão lançada pelos galhos caídos. Ninguém a vê, ninguém a ouve.
mas seu veneno, mais letal que o da víbora de capacete, pode parar o coração de um antílope em minutos. Aqui, entre predadores caçando uns aos outros, até o silêncio pode matar. E enquanto os mamíferos lutam para afirmar seu poder, nas profundezas do Kilimanjaro, essas criaturas invisíveis mantêm seu reinado ancestral. Ninguém os desafia, ninguém tenta quebrar suas leis, porque não há pactos possíveis com o que vive sem emoção. Enquanto as víboras descansam em sua letargia, escondidas sob pedras e raízes nas encostas mais baixas do Kilimanjaro, outra ameaça menor, mas não menos implacável, está em movimento. Aqui, onde a névoa paira sobre a montanha ao amanhecer e umedece os caminhos escuros de terra, uma multidão organizada se move sob as folhas. São formigas correição, não constroem ninhos ou túneis permanentes. São nômades, suas colônias podem viajar por dias, percorrendo longos quilômetros por trechos de floresta úmida, destruindo tudo em seu caminho. Cada indivíduo parece insignificante, mas juntos formam uma unidade implacável. Uma corrente viva que avança, caça e consome sem deixar rastros. Eles não constroem ninhos ou túneis permanentes. São nômades. Suas colunas podem atingir dezenas de metros de comprimento e, dentro delas, reina uma disciplina rigorosa, regulada por traços químicos. As operárias seguem os feromônios que outras deixaram no chão e, graças a esse cheiro invisível, conseguem manter a coesão do grupo. Mas às vezes, em meio ao caos do terreno, numa bifurcação mal sinalizada, um fragmento da coluna perde o caminho principal. Há uma desorientação mínima, quase imperceptível no início. Uma fila de formigas começa a seguir outra, e depois outra, e sem perceber, elas formam um círculo. É o início de um fenômeno raro, mas letal, a espiral da morte. Milhares de corpos seguindo o rastro daqueles que os precederam, girando incansavelmente em torno de um centro vazio. O círculo se alarga, cresce, se compacta, enquanto as formigas continuam marchando sem entender que estão perseguindo suas próprias companheiras. Do ar parece um redemoinho escuro, uma armadilha do seu próprio instinto. A espiral permanece ativa por horas. A fadiga e o calor fazem com que as primeiras espirais comecem a colapsar nas bordas. Aqueles que caem são ignorados e a marcha continua. Não há propósito, nem predador, nem escapatória. Apenas o eco químico de um erro. As razões para esse comportamento são simples. É uma consequência direta do seu sistema de rastreamento coletivo que depende inteiramente de sinais olfativos contínuos. Se esses sinais forem acidentalmente interrompidos ou desviados e nenhum indivíduo se reconectar com a coluna principal, o grupo ficará preso em um loop. Ocasionalmente, quando uma formiga exploradora consegue cruzar a espiral e encontrar uma nova rota, ela pode estabelecer uma nova trilha e quebrar o círculo. Mas se nenhum deles chegar a tempo, todos morrem ali, marchando em torno do vazio. Na maioria das vezes, a espiral se dissolve devido à exaustão. Centenas de corpos ficam caídos no chão e alguns sobreviventes dispersos se juntam a outras colunas ou desaparecem na vegetação rasteira. É assim que esse mecanismo funciona, sem intenção, sem moral, sem lição. Somente o peso frio da organização cega e dos acidentes que, mesmo na natureza mais bem regulada, podem levar à catástrofe. No meio dessa dispersão, à medida que a espiral começa a se fragmentar e centenas de formigas desorientadas se afastam do círculo, o chão se torna um mosaico de corpos erráticos. Entre os galhos baixos de um arbusto, um turaco de Hartlaub permanece imóvel. Esta ave, habitante discreta das florestas montanhosas, é primariamente frugívora, mas na selva toda oportunidade conta e insetos desprotegidos são um recurso que não deve ser desperdiçado. O turaco desce, rápido e silencioso. Aterrissa a centímetros da confusão. Ele bica os insetos que se afastam da espiral, concentrando-se nos indivíduos mais lentos, aqueles que se afastaram o suficiente para ficarem indefesos. Para ele não há drama na desintegração da coluna, apenas nutrição acessível e fácil. Assim, fragmentos da catástrofe alimentam outros. O que para alguns é uma desordem fatal, para outros é um recurso, uma oportunidade em meio ao caos. Nas planícies abertas e clareiras arborizadas do sopé médio do Kilimanjaro, onde os campos dão lugar a acácias dispersas e arbustos espinhosos, caminham as criaturas mais altas do continente. Girafas, com sua pele bege e distintas manchas marrons, dominam a paisagem vista de cima,
como sentinelas ancestrais observando o mundo de outra dimensão. À primeira vista, seu andar parece calmo, mas por trás dessa imagem de imobilidade esconde-se uma criatura de extremos biológicos e pulsos violentos. Porque seria um erro pensar que o mundo deles é sem sangue. Seria ingênuo imaginar que uma espécie que conseguiu sobreviver por milhões de anos com o pescoço mais alto da natureza o tenha feito sem um pingo de brutalidade. Machos adultos, motivados pelo calor da época de reprodução ou pela disputa por áreas de alimentação, envolvem-se em combates formais e meticulosos. Eles lutam usando seus longos pescoços como projéteis para atacar seus inimigos, e cada golpe, com a força concentrada na cabeça e nos chifres cobertos de pelos, pode fraturar ossos ou fazer o oponente desmaiar. Os cicones, aparentemente inofensivos, são armas devastadoras. Alguns machos desenvolvem depósitos de cálcio que endurecem suas testas e coroas, transformando-as em marretas ósseas. A cabeça de uma girafa macho em combate é, na verdade, uma bola de demolição viva. Eles lutam principalmente por direitos de acasalamento, mas também por hierarquias temporárias, acesso às árvores mais bem supridas ou simplesmente para resolver tensões criadas em grupos dispersos, onde não há rebanhos permanentes, mas sim agrupamentos variáveis. Em nível anatômico, sua existência desafia toda a lógica. Este animal levou sua natureza a limites que beiram o impossível. Seu pescoço, que pode atingir mais de 2 metros de comprimento, é sustentado por uma série de vértebras cervicais alongadas e uma rede de músculos e tendões prodigiosamente adaptados. Para bombear sangue para seu cérebro, a uma altura de mais de 5 metros, seu coração de 14 quilos gera uma pressão interna 2 vezes maior que a de um ser humano. Se uma girafa tivesse a anatomia cardiovascular de um animal terrestre típico, ela desmaiaria toda vez que levantasse a cabeça. Cada ação diária exige que ela realize manobras complexas. Para beber água, ela precisa abrir as patas dianteiras em uma posição desconfortável e se agachar vulnerável, uma desvantagem bem conhecida dos predadores. Mesmo neste gesto simples, fica evidente que esta criatura é um milagre biológico, forçada a redefinir seu comportamento pelas singularidades de seu design. Porque as girafas fizeram isso para alcançar os frutos mais altos nas árvores. Caso contrário, elas não teriam conseguido sobreviver em um ambiente onde a competição no solo é feroz e constante. Mesmo quando o milagre da vida surge, suas condições são extremas. Uma girafa, prenhe há aproximadamente 15 meses, deixa o grupo dias antes de dar à luz. Ela o faz silenciosamente, abrigando-se em uma área protegida para dar à luz um filhote que cai de uma altura de quase 2 metros. Esse primeiro impacto é o começo inevitável de sua existência. Há também um detalhe quase secreto. Os cascos de uma girafa recém-nascida são cobertos por um tecido mole que protege a mãe durante o parto. Esse tecido endurece rapidamente após o nascimento, em poucas horas, permitindo que o bebê ande rapidamente, pois aqui permanecer imóvel equivale à morte instantânea. E é nessa cena final que a natureza concede trégua. A mãe permanece com seus filhotes, sua silhueta gigantesca projetando uma sombra sobre o chão queimado pelo sol do meio da tarde. O recém-nascido cambaleia, dá os primeiros passos desajeitados. O vento agita as folhas de acácia. Não há sangue, nem combate, nem morte naquele instante. Apenas a silenciosa continuidade da espécie. Porque no mundo dos herbívoros, embora a vida ainda seja sobre sobrevivência, há momentos de paz e descanso. E nessa imagem, entre a luz oblíqua e os galhos imóveis, o Monte Kilimanjaro respira. Entre as rochas quentes que pontilham as encostas mais baixas do Kilimanjaro, nas clareiras onde o sol quebra a sombra e a terra racha ao meio-dia, existe uma criatura discreta que mal altera a paisagem. Os abutres das rochas, pequenos mamíferos de corpo compacto e pelagem marrom, deslizam entre fendas e saliências sem atrair a atenção de predadores maiores. À primeira vista, podem ser confundidos com grandes roedores ou coelhos selvagens. Mas por trás dessa aparência indefinida esconde-se uma história antiga. Isolados e cautelosos, os procavídeos levam uma existência quase monótona. Alimentam-se de folhas secas, brotos pequenos e grama baixa. O dia começa cedo, quando a rocha ainda retém o frio da noite e termina antes que predadores noturnos tomem conta da terra.
Eles não caçam, eles não perseguem, eles não lutam. Eles apenas fogem ou permanecem imóveis, confiando em seu pequeno tamanho e pelagem para confundir a visão dos caçadores. Ao contrário da imagem difundida em certas histórias de animais territoriais e gritadores, o Procavid evita o confronto sempre que possível. Seus chamados agudos não são proclamações de violência ou sinais de desafio. São fragmentos de comunicação básica, avisos de uma sombra se aproximando ou o aviso de que o calor já está insuportável na pedra nua. Não há liderança, nem conquista, nem glória em seu mundo. Apenas uma coexistência silenciosa, regulada pela distância e por refúgios compartilhados. O mais extraordinário não é sua rotina modesta, mas sua linhagem. Embora se assemelhem a um roedor comum na aparência, seus parentes mais próximos não rastejam sobre pedras nem fogem de cobras. Eles compartilham ancestrais como elefantes e peixes-boi, criaturas aquáticas colossais cujas vidas são vividas em extremos opostos do mundo natural. O procavídeo é um fragmento sobrevivente de um ramo evolutivo que tomou o caminho do minúsculo, do discreto e do terrestre. Prova de que, na biologia africana, nada é exatamente o que parece, mas a passividade tem um preço. Lá no alto, suspensa por uma corrente térmica que sobe das rochas, uma águia vigia. Esta ave de rapina aprendeu a reconhecer os menores movimentos no solo. Uma vibração entre as rochas, um reflexo, uma investida inútil. Contra este predador natural, o procavídeo não tem chance. Quando o pássaro ataca, não há aviso. Suas garras se fecham sobre o corpo compacto do pequeno mamífero com uma força de quebrar ossos. O procavid não morre instantaneamente. Ele emite um grito curto e agudo que se dissolve no ar quente. Ele tenta se soltar, mover as patas traseiras, encontrar uma fenda. Mas o pássaro o segura, pressionando-o contra a rocha. Permite que ela se debata, concede-lhe um momento de falsa esperança. E quando o pequeno corpo ousa se debater, a águia solta um grito áspero e seco, um som que perfura o silêncio da tarde e faz sua presa tremer. Não há batalha, não há misericórdia. A vida do procávido, contida em sua imobilidade ancestral, termina nas garras de um caçador que não lhe dá trégua. Porque no Kilimanjaro, mesmo as espécies antigas, aquelas que sobrevivem escondidas, devem pagar por sua permanência. E a imobilidade aqui é uma sentença cruel. À medida que você sobe as encostas do Kilimanjaro, a paisagem muda. A terra vermelha esfria, a vegetação fica mais densa e as noites não são mais um refúgio de calor, mas de geada. Plantas atrofiadas e neblinas permanentes cobrem as rachaduras, apenas os mais resistentes persistem. Enquanto espécies menores fogem do frio implacável das alturas, a águia não vê nos picos do Kilimanjaro uma ameaça, mas um refúgio estratégico. Lá onde o oxigênio é escasso e os ventos cortam a rocha nua, esta ave aprendeu a dominar territórios que outros evitam. Ela prefere alturas porque o isolamento garante menos competição. Nos altos penhascos, seus ninhos ficam fora do alcance de predadores terrestres, e a visibilidade sobre o vale aberto permite que eles detectem até o menor movimento no solo. Essa adaptação tem seu preço. As noites são longas e mortais. Nevascas carregadas de geada fustigam os promontórios implacavelmente, mas a natureza da águia não permite recuo. Quando as correntes se tornam insuportáveis e a neve enterra os galhos secos que compõem seu ninho, ela permanece. Não se move, não protesta, não busca abrigo. Sobre o corpo imóvel da mãe, os flocos se acumulam por horas, formando uma silhueta fantasmagórica em meio à tempestade. Dentro do ninho, os ovos frágeis e perfeitos guardam a próxima geração de caçadores aéreos. Cada minuto naquele frio é um risco, mas também uma lição invisível. Não há sacrifício inútil na montanha, e a águia sabe disso. Ao contrário das pequenas presas dos vales que buscam abrigo à menor ameaça, ela permanece intacta até que a primeira luz sugira seu retorno. Quando os raios oblíquos do amanhecer rompem a névoa baixa, a águia se sacode. A neve acumulada cai a seus pés. Então ela se ergue majestosamente, revelando seus ovos intactos sob o peito. Ele sobreviveu a uma noite impossível. Assegurou a continuidade de sua linhagem e reafirmou seu domínio sobre territórios que nenhum outro predador ousa reivindicar.
Lá, onde a vida é improvável, a águia escreve discretamente sua própria história de resistência. Nas partes baixas do Kilimanjaro, onde a grama alta forma corredores naturais e galhos mortos estalam sob os pés daqueles que não conseguem se mover, há um predador que nunca precisou de tamanho ou fama para dominar seu ambiente. É o serval. Um felino de porte modesto, com pernas longas e finas, orelhas desproporcionais e um olhar que não busca confronto, mas sim oportunidade. A rotina começa quando o resto do mundo se dissolve no calor, quando grandes carnívoros dormem sob as acácias e os antílopes evitam áreas abertas. Então, entre as clareiras salpicadas de sombras, o serval se move. Ele não corre, não salta sem rumo, não marca sua presença com rugidos ou investidas inúteis. Ele caminha como alguém que já calculou tudo e precisa simplesmente se aproximar para pegar o que os outros deixaram escapar. Sua maior arma não são as garras ou presas, mas a audição. Seus ouvidos complexos e sensíveis contêm mais de 20 músculos que lhes permitem orientar-se de forma independente, captando com precisão o menor som. Você pode ouvir um inseto roçando em 2 folhas de grama a 20 metros de distância, ou o delicado bater de asas de um pássaro descendo confiantemente para procurar sementes em uma clareira. Essa percepção acústica aguçada é vital para sua sobrevivência em uma paisagem onde a discrição e a atenção fazem a diferença entre o sucesso e a derrota. E desta vez não é diferente. Um pequeno pássaro, de plumagem marrom e peito claro, bica entre os arbustos espalhados. Para qualquer outro predador ele seria invisível, mas para o serval ele está condenado. O felino se agacha, mede a distância e quando está prestes a tensionar os músculos para o salto, um par de dik-diks, pequenos antílopes nervosos, cruza sua linha de ataque. Ele para. Não demonstra frustração. Ninguém além dele sabe que vai atacar. O serval não deixa o instinto ditar seus movimentos. Ele espera. Os dik-diks desaparecem nos arbustos e o pássaro mudou de posição. Agora está mais longe, mas em uma área mais clara. Qualquer outro animal caçaria em outra ocasião. O serval não, porque o serval entende que tudo em seu ambiente, da sombra de uma rocha à vibração do ar, pode ser usado a seu favor. Num movimento preciso, ele lança o corpo verticalmente. O salto é limpo, reto, como se impulsionado por uma força invisível. O pássaro tenta alçar voo, mas o serval o pega em pleno ar. Ele o ataca com a garra estendida, não para despedaçá-lo, mas para desestabilizá-lo. O impacto é suficiente. O pássaro cai na grama. O serval pousa ao lado dele silenciosamente, o pega com uma mordida afiada e o recolhe em meio ao mato. Para ele não há glória, nem testemunhas, nem história heróica. Apenas um fato consumado e uma certeza inabalável. Enquanto outros confiam na força ou nos números, ele governa das sombras, sem deixar que ninguém o veja chegando. Esse é o seu território. Essa é a sua lei. Mas no Monte Kilimanjaro, nem tudo se resolve com presas, perseguições brutais ou sacrifícios imponentes. Existem criaturas cuja existência é regida por outras regras. Seres minúsculos que fizeram da oportunidade o seu modo de vida. Lá, onde a terra racha com o calor ou fica úmida com a chuva da noite, o chão se torna um cenário não relacionado às grandes batalhas, mas igualmente vital. Nesses domínios mínimos, o besouro é rei. Dia e noite, esses insetos vagam por todos os cantos do ecossistema. Alguns se alimentam de restos de plantas, outros de fragmentos orgânicos considerados insignificantes para os demais. Mas todos eles cumprem uma função específica: manter o equilíbrio invisível que sustenta os gigantes. Os besouros rola-bosta, em particular, aperfeiçoaram uma estratégia que parece absurda aos olhos humanos, mas que garantiu sua sobrevivência por milhões de anos. Eles coletam fragmentos de esterco animal e, compactando-os em esferas perfeitas, carregam-nos por quilômetros através da vegetação rasteira e por caminhos de terra escura. Esta esfera, longe de ser um resíduo qualquer, é uma reserva alimentar, um refúgio para futuras larvas e uma garantia de prole. Como eles fazem isso? Nas patas traseiras, caminhando para trás, guiados apenas pela sensibilidade ao terreno e à posição do sol. Sua orientação é tão precisa que, mesmo que sejam desviados, retornam à direção inicial sem esforço aparente. Para eles, a bola não é apenas um recurso, é um investimento vital. E nem tudo é rotina.
Ocasionalmente, outro besouro detecta aquela esfera e um confronto se inicia. Dois corpos minúsculos, lutando na poeira, circulam em torno do pequeno tesouro. Não há derramamento de sangue, mas há uma luta tensa, cada um tentando desalojar o outro, confiscar o saque e continuar seu caminho. Aqueles que triunfam não declaram vitória, simplesmente continuam seu caminho marcado pela lua e pelas estrelas, impulsionados por uma força que parece desproporcional ao seu tamanho. Essa resistência e força física se revelam em números surpreendentes. Algumas espécies de besouros rola-bosta conseguem levantar até 1.140 vezes o próprio peso corporal. Depois que o besouro assegura sua esfera, seu trabalho continua. Este pequeno mundo compacto não é apenas alimento, mas também o palco onde a próxima geração se desenvolverá. O macho e a fêmea se enterram ao lado da esfera, escavando cuidadosamente uma câmara subterrânea. Lá, a fêmea deposita seus ovos dentro da esfera, que se torna um banco de nutrientes para as larvas quando eclodem. A esfera permanece intacta e protegida do excesso de umidade e de predadores, funcionando como um escudo natural em um ambiente onde a sobrevivência não é garantida. O ciclo de vida do besouro esterco é mais um exemplo de como a adaptação a um nicho específico moldou comportamentos únicos que combinam força, estratégia e cooperação silenciosa. A reprodução, longe de ser uma mera questão de instinto, torna-se uma coreografia onde cada movimento, cada gesto, é projetado para garantir o sucesso da prole. Os pais se revezam na guarda da câmara, mantendo a esfera limpa e compactada enquanto a vida encontra seu caminho no subsolo. Esse compromisso com a próxima geração é um dos fatores que permitiu que esses insetos sobrevivessem por milhões de anos em ecossistemas tão mutáveis e exigentes quanto os que cercam o Kilimanjaro. Enquanto realizam seu trabalho silencioso e constante, outros habitantes do subsolo observam sem intervir. Aranhas com pernas grandes e peludas, escondidas em fendas profundas e túneis desmoronados, aguardam sua vez. E logo ela chegará. Porque nem todas as pequenas criaturas aceitam o anonimato. Algumas trocam de pele silenciosamente, mudam de forma e reaparecem com uma nova armadura, prontas para reivindicar o que é seu por direito, violentos, implacáveis. Possuem a determinação de grandes felinos, a paciência de caçadores experientes e uma anatomia moldada ao longo de milhões de anos para atingir uma eficiência assustadora. Nas margens secas e rochosas do Kilimanjaro, as tarântulas não imploram por espaço. Elas o exigem. Elas são as rainhas absolutas do subsolo. Embora pequenos em comparação aos predadores maiores, no mundo dos insetos, seu tamanho impõe respeito. Não há nenhum que se aproxime em peso, força ou ameaça. 8 olhos minúsculos coroam suas cabeças. Eles não enxergam com clareza, mas detectam vibrações, sombras e os menores movimentos no terreno escuro. Seus sentidos vão além da visão. O que não conseguem distinguir com os olhos, percebem com cada um dos pelos sensoriais que recobrem suas patas. Graças a essa extrema sensibilidade, cada um dos seus 8 membros se move com precisão cirúrgica, permitindo que ele escale, cave, capture ou permaneça completamente imóvel por horas. Sua rotina é baseada na espera. Durante o dia, o calor do solo a obriga a permanecer escondida. Mas quando a rocha perde o brilho e a escuridão toma conta, a tarântula emerge. Move-se silenciosamente, contornando folhas secas, desviando-se de raízes. Seus 8 olhos, incapazes de distinguir formas, detectam o menor movimento. A poucos metros de distância, um gafanhoto se alimenta, alheio à sua perseguição. A tarântula se aproxima lentamente, medindo a distância. Quando está ao alcance, lança um salto brusco e preciso. As quelíceras se enterram, o inseto se debate, tenta um movimento desesperado, mas o veneno já está circulando. Em segundos, o corpo permanece imóvel. Então, silêncio. Ele não devora imediatamente. Carrega cuidadosamente o corpo inerte até a entrada de sua toca, onde inicia seu ritual silencioso. Pacientemente, ele insere suas presas e lentamente libera enzimas que dissolvem a carne. Horas e horas podem passar enquanto ele extrai cada gota de vida contida em sua presa, sem pressa, sem desperdício. Apenas a calma necessária para um predador que sabe aproveitar todos os recursos à sua disposição. Quando a última fibra é consumida, a tarântula retorna ao seu refúgio subterrâneo,
Pode passar dias, até semanas, sem sair da segurança de sua toca, esperando por outra oportunidade que a noite oferece. Mas a caça não é a única maneira de ela existir. Em certos momentos do ciclo sazonal, outro impulso, mais antigo e irresistível, a convoca à ação. É um chamado silencioso, imperceptível para quem não pertence a este mundo de sombras e tocas. Quando chega a hora de procriar, o macho deixa seu esconderijo e percorre longas distâncias sob a proteção da noite. Sua busca é cautelosa, marcada pela urgência e pelo risco. Ao encontrar a fêmea, ele deve se aproximar com extrema cautela, anunciando sua presença com vibrações sutis no solo e nos fios de seda próximos. Cada movimento é uma aposta, um gesto errado, e a fêmea o confundirá com uma presa. Só então, após uma série de aproximações tensas, ele depositará uma pequena gota de esperma em uma rede especialmente tecida. Com a mesma precisão, ele usa seus pedipalpos para transferi-lo para o corpo da fêmea. Se ele conseguir recuar a tempo, estará seguro. Se demorar, poderá ser devorado em questão de segundos. Para ela, não há distinção entre um companheiro e uma fonte de alimento. A fêmea fertilizada protege os ovos em uma bolsa espessa, resistente e sedosa, que ela mantém escondida entre as dobras mais profundas de seu abrigo. Lá, protegido da luz e dos predadores, ele guarda a próxima geração por semanas, monitorando incansavelmente cada movimento ao seu redor. Dessa bolsa emergem dezenas, às vezes centenas de filhotes, frágeis, translúcidos, quase invisíveis na penumbra do solo. Suas perninhas se desdobram desajeitadamente e seus primeiros movimentos são erráticos e desordenados. Alguns tentam subir na bolsa sedosa, outros caem no chão de terra solta. A fêmea permanece imóvel, vigilante. Ela não intervém, mas sente cada vibração próxima. Para os filhotes, os primeiros momentos são cruciais. Qualquer inseto, mesmo outro membro da ninhada, pode se tornar uma ameaça. Alguns se dispersam imediatamente, buscando refúgio sob raízes e pedras. Outros ficam para trás, mais lentos, condenados ao primeiro ataque oportunista. Somente os mais rápidos e discretos conseguem escapar desse primeiro círculo de risco. Semanas passam e corpos frágeis começam a endurecer. A cada ciclo de crescimento, sua pele se torna um obstáculo, uma prisão que eles precisam deixar para trás para sobreviver. E então, o clímax, o mudo. Ao longo de sua vida, a tarântula precisa trocar de pele dezenas de vezes. É um processo lento, exaustivo e perigoso. Começa à noite. A aranha deita-se de lado, respira fundo. A pele velha começa a rachar na região dorsal do cefalotórax. Aos poucos, ela empurra com as patas traseiras, liberando primeiro o abdômen, depois as patas, uma a uma, torcendo-as com cuidado para não quebrá-las. O risco é real. Se qualquer parte ficar presa, seja uma articulação, uma garra ou uma presa, pode significar a morte. Uma tarântula mal mudada não consegue se alimentar nem se movimentar com eficiência. Mas este não. Este consegue se libertar, inteiro, inteiro. Ainda imóvel, seu corpo brilha, vulnerável. A nova pele é macia e levará horas para endurecer. Mas já é uma pele diferente. Seu exoesqueleto renovado lhe permitirá crescer, caçar presas maiores e defender seu covil com mais eficácia. Na escuridão do terreno, ele espera. Tudo mudou, e no entanto, ela continua lá, repetindo um ciclo antigo, solitário e perfeito. O subsolo guarda segredos que poucos desvendam, e esta criatura, agora renascida, é um deles. Nas áreas mais densas da selva que abraça o sopé do Kilimanjaro, onde a umidade gruda na casca e pequenos sons criam uma textura perfeita, um inseto permanece imóvel em uma folha larga. Descanse. Ignore os movimentos do vento e o farfalhar das folhas, mas alguém o está observando. De um galho alto, dois olhos assimétricos o observam há minutos, sem se mover, sem piscar. Cada um gira de forma autônoma, examinando os arredores, localizando ameaças e presas simultaneamente. Quando ambos se concentram na mesma direção, um ataque é iminente. Sem aviso, uma língua viscosa e extensível, lançada a uma velocidade espantosa, prende-se ao corpo indefeso do inseto. O camaleão engole imediatamente, sem alarde, sem consideração. Para ele não há surpresa, apenas rotina. Mais de 20 espécies de camaleões habitam as florestas montanhosas e úmidas do Kilimanjaro. Cada uma delas atingiu um grau admirável de especialização biológica.
Seus corpos podem assumir tons de verde escuro, amarelo acinzentado ou marrom manchado, dependendo do ambiente e de seu estado fisiológico. Mas o aspecto verdadeiramente hipnótico são os seus olhos. Cada um se move independentemente, permitindo-lhe cobrir quase 360 graus sem sequer mover o corpo. Esse fenômeno é uma adaptação evolutiva. Sua visão dividida permite monitorar predadores e detectar presas ao mesmo tempo, minimizando qualquer exposição desnecessária. Durante o dia, o camaleão se move com lentidão estudada. Uma perna se move, enquanto as outras 3 permanecem imóveis. Essa progressão quase artificial evita gerar vibrações nos galhos. Ao encontrar uma brecha na luz, ele para, absorve o calor e retoma seu progresso. Suas pernas preenseis, com dedos dispostos em grupos opostos, funcionam como pinças precisas, permitindo que ele agarre até os galhos mais finos. Às vezes, sem aviso, outro camaleão invade seu território. Não há confrontos violentos. O confronto ocorre silenciosamente por meio de uma exibição de cores intensas, verdes iridescentes, vermelhos pálidos, pretos profundos. Quem conseguir impor o tom mais agressivo e convincente mantém a posição. O perdedor, embotando seus tons e retornando ao verde opaco da folhagem, retira-se sem alarde, deslizando entre os galhos em busca de um lugar menos disputado. Essa capacidade de mudar de cor não é apenas um capricho visual. Por trás dessa transformação está um sistema complexo de células especializadas chamadas iridóforos, que contém cristais em nanoescala. Elas refletem a luz de diferentes maneiras, permitindo que o camaleão module os tons de acordo com o ambiente, seu humor, a temperatura ou a presença de rivais. Em questão de segundos, essa estratégia vital pode decidir se um camaleão passa despercebido ou se torna uma presa. Entretanto, na fase final da vida, alguns exemplares apresentam uma transformação diferente, menos controlada e muito mais vulnerável. O camaleão envelhecido começa a perder a precisão de sua imitação. Seu corpo assume cores contraditórias, verdes elétricos misturados com tons roxos e flashes ocres, não respondendo mais a nenhuma ameaça, cortejo ou disputa territorial. É seu último reflexo biológico. Poucos minutos antes de morrer, o corpo inteiro do camaleão explode em uma sucessão de cores impossíveis. Células iridóforas ficam descontroladas, liberando seu padrão final de matizes, como se o organismo estivesse tentando, em seus últimos segundos, abranger todas as cores de sua existência. O animal permanece imóvel, coberto por aquela luz brilhante e absurda, numa clareira onde a vegetação recua. E então surge uma pergunta inevitável. O que se passa na mente de um camaleão antes de morrer? Ele vê o próprio corpo, sente a selva uma última vez, lembra-se de antigos confrontos ou de caçadas passageiras. A natureza não dá respostas, ela apenas deixa sinais. E sobre a casca repousa o corpo do camaleão, coberto de nuances que ninguém jamais verá repetidas. Nas encostas do majestoso Kilimanjaro, onde a neblina matinal gruda nas copas das árvores e a umidade impregna cada canto da floresta, a vida selvagem utiliza suas estratégias de sobrevivência em uma rotina marcada por riscos e constante adaptação. Este enclave montanhoso, coberto por uma vegetação exuberante e exposto a um clima imprevisível que pode mudar em questão de horas, é um mosaico de ecossistemas onde cada espécie desempenha seu papel em uma intrincada teia de vida. Das alturas da copa das árvores, onde a luz do sol mal consegue passar pelas folhas, até o subbosque escuro e emaranhado, onde as raízes de árvores gigantes criam um labirinto impenetrável. A competição por alimento, abrigo e reprodução define o ritmo da vida. Não há trégua para aqueles que habitam este mundo vertical. No topo desta alta floresta, os macacos colobos reinam supremos. Esses primatas se destacam tanto pela aparência elegante quanto pela capacidade incomum de se mover com precisão entre galhos separados por espaços de até 15 metros. Seus corpos são adaptados a esse desafio, com membros longos e musculosos que lhes permitem realizar saltos espetaculares com agilidade e equilíbrio excepcionais. Sua pelagem preta brilhante, bicolor, com longas listras brancas ao longo das costas, ombros e cauda espessa, atua como um farol visual em meio à densa folhagem, ajudando a manter o grupo unido mesmo em áreas onde a visão direta é quase impossível.
Esses macacos desenvolveram uma dieta única. São quase estritamente folívoros, dependendo de folhas novas, brotos tenros e flores que crescem no alto das árvores mais inacessíveis. Esse tipo de dieta, carente de nutrientes de fácil assimilação, os forçou a desenvolver um sistema digestivo único entre os primatas. Um estômago com múltiplas câmaras, semelhante ao dos ruminantes, repleto de bactérias simbióticas capazes de fermentar a celulose e extrair a energia escondida nas fibras vegetais. Sem essa adaptação, a vida desses primatas seria praticamente impossível. Mas mesmo em grandes altitudes, perigos espreitam. Sua exposição na copa das árvores os torna presas em potencial para caçadores silenciosos, como leopardos das árvores, águias coroadas de garras afiadas e cobras constritoras que espreitam entre os galhos. Portanto, a vigilância é parte essencial de sua rotina diária. Enquanto alguns indivíduos colhem e mastigam folhas tranquilamente, outros permanecem alertas, observando de posições estratégicas qualquer movimento estranho ou som inesperado. A cooperação é vital. Um único chamado de alarme é suficiente para desencadear um voo sincronizado, uma dança de saltos e saltos em direção às áreas mais densas da copa, onde o predador perde sua vantagem. No coração da tropa, os filhotes são o bem mais precioso. Ao nascer, eles têm pelos brancos puros, o que lhes permite se camuflar na névoa da manhã e evitar serem detectados. Após 3 meses, a pelagem escurece e assume o clássico esquema de cores preto e branco dos adultos. As fêmeas cooperam nos cuidados. Elas se revezam, carregando, protegendo e embalando os filhotes, criando um círculo vivo de proteção em momentos de descanso ou perigo. Se um predador estiver à espreita, os filhotes serão abrigados sob o corpo da mãe ou movidos para locais mais seguros dentro do emaranhado de galhos. Não muito longe dali, outro grupo explora um conjunto de figueiras selvagens em busca de alimentos frescos. Os machos alfa, guardiões do território, vocalizam alto. Seus rosnados profundos viajam pela folhagem, alertando as tropas vizinhas de sua presença. Esses chamados, que podem ser ouvidos a mais de 1 quilômetro de distância, servem para evitar encontros desnecessários com grupos rivais e lutas potencialmente fatais. Mas as leis da floresta nem sempre são respeitadas. Esta fêmea entrou no cio, liberando uma tensão palpável no ar. Seu cheiro, imperceptível para humanos, mas irresistível para colobos, interrompe a rotina diária. 2 machos adultos se encaram, com a desconfiança brilhando nos olhos. O primeiro desafio é sutil, uma postura ereta, um rosnado baixo. Depois vêm as demonstrações de força, galhos balançando violentamente, saltos poderosos, grunhidos que perfuram o silêncio da copa das árvores. As fêmeas jovens e os filhotes se afastam cautelosamente, cercando as mães com os filhotes amamentando. O confronto é inevitável. Os machos atacam uns aos outros com fúria desenfreada. Não há estratégia, apenas força bruta, mordidas no pescoço, empurrões para desequilibrar o oponente e chutes direcionados a pontos vulneráveis. Galhos tremem, folhas verdes caem em cascata e gritos se misturam ao ranger da madeira sob o peso dos combatentes. Após alguns minutos, um dos machos, ferido e exausto, recua. Humilhado, ele se afasta do grupo enquanto o vencedor permanece ao lado da fêmea receptiva, garantindo assim seu direito de se reproduzir. Mas a calmaria no Kilimanjaro dura pouco. Ao cair da noite, o frio substitui o calor do dia, e os macacos colobus se amontoam em grupos compactos para conservar o calor. Sem a capacidade de construir ninhos complexos, eles dependem da espessura de seus pelos e do calor compartilhado. Aninham-se em galhos grossos, com os corpos entrelaçados em uma tapeçaria de preto e branco que se mistura com a escuridão. Os filhotes, ainda alimentados pelo leite materno, escondem-se sob o pelo quente da mãe, protegidos do vento e do orvalho. O amanhecer traz de volta a atividade à floresta. Os primeiros raios de sol iluminam o orvalho acumulado nas folhas, uma fonte essencial de água neste ecossistema, onde os riachos são escassos. Os macacos colobos retomam a busca por comida, movendo-se cautelosamente entre as árvores. Mas eles não estão sozinhos. Pássaros, insetos e outras espécies de primatas também exploram a mesma copa, competindo por brotos e flores. A competição é acirrada e constante. O equilíbrio é delicado.
Para evitar o esgotamento dos recursos de qualquer área, as tropas de Colobus percorrem grandes distâncias todos os dias, traçando rotas variáveis que lhes permitem encontrar novas fontes de alimento. No entanto, cada metro adicional percorrido aumenta o risco de encontrar um predador ou um grupo rival. Neste mundo vertical, a sobrevivência depende de cada decisão, de cada assalto. Assim passa a manhã. Enquanto um bando devora brotos tenros de uma figueira, um silêncio repentino cai sobre a floresta. Os pássaros silenciam, as folhas cessam seu murmúrio. Algo está à espreita. O macho alfa para de mastigar, algo o alerta. Um breve rosnado percorre o grupo, um sinal inconfundível de perigo. Das sombras, o contorno ágil de um leopardo arbóreo emerge como um espectro. Seu corpo flexível, adaptado à caça em grandes altitudes, desliza entre os galhos com uma destreza de gelar o sangue. Ele perseguiu o bando por horas, esperando por um erro. Um filhote distraído, um jovem isolado. O caos se instala. Gritos agudos cortam o ar, filhotes choram e as fêmeas os protegem com seus corpos. Os machos pulam de galho em galho, criando confusão para distrair o predador. O leopardo ataca um macaco colobo jovem que estava caído para trás, mas o galho cede ligeiramente sob seu peso e aquele instante basta. O jovem macaco salta para uma árvore próxima, salvando-se por um tris. O leopardo rosna em frustração. Seus olhos procuram outra vítima, mas o bando já se dispersou na mata densa e inalcançável. A caçada fracassou, mas no Kilimanjaro nada é definitivo. A paciência continua sendo a melhor aliada do caçador. Lentamente, o leopardo começa a descer, sentindo cuidadosamente cada galho. Os macacos Colobus, ainda tensos, observam de cima. Sabem que o perigo nunca desaparece completamente. À medida que o dia começa a desaparecer e as últimas partículas douradas se estendem sobre a savana do Kilimanjaro, a montanha e suas encostas mergulham em uma calma perigosa. Os impalas, com os ouvidos sempre atentos, sabem que naquele momento qualquer som, por mais insignificante que pareça, pode significar a diferença entre a vida e a morte. Mas há um silêncio particular que não pertence ao vento nem aos arbustos que se acomodam na brisa noturna. É um silêncio opaco e denso que pesa no ar. E denuncia que alguém está ali, imóvel, sem respirar mais do que o necessário. A poucos metros de distância, escondido atrás de uma rede de arbustos baixos de acácia, olhares fixos estudam cada movimento do jovem impala que se afastou do grupo. Não há urgência nem fome desesperada, apenas paciência infinita. É o leopardo, mas não o caçador que salta dos galhos. Este é outro animal. Um que entende que às vezes o medo prolongado destrói antes mesmo de uma pata. O impala sente, mas não vê. Sabe que algo o segue. Sente-o em sua pele. As folhas não farfalham, os galhos não balançam. O pânico começa a invadir a mente dessa presa, algo do qual se arrependerá nos minutos seguintes. O impala para. Levanta a cabeça. Suas orelhas giram como antenas. Suas pernas estão tensas, prontas para uma debandada sem saber que direção tomar. Não há fuga sem um objetivo, e o leopardo sabe disso, permanecendo imóvel, observando, aprendendo. Porque a arte deles nem sempre consiste em atacar imediatamente. Eles são animais estudiosos. Eles descobrem padrões, memorizam os nervos de uma vítima. Eles reconhecem quantos segundos um impala leva para decidir. E esta noite não é para matar, mas para semear o medo. A cena se arrasta, ninguém se move. O impala dá um passo, outro, e então sente. Uma breve respiração, um toque imperceptível de ar na nuca. O predador mudou de posição. Não pulou, não correu, apenas deslocou um corpo para o lado. Só o suficiente para você saber que ele ainda está lá, que não é seguro, que há algo no mato que simplesmente não se cansa. Este jogo pode durar minutos, às vezes mais. O verdadeiro medo não está na emboscada, está na espreita, na certeza de que não se pode escapar daquilo que não se vê. E essa natureza, em seu momento mais cruel, nem sempre proporciona o alívio da perseguição aberta. Às vezes ele deixa suas presas adormecerem com o terror vivo em seus ossos. O impala, desesperado, solta um berro agudo, um som que não é apenas um aviso. É um apelo a qualquer outro impala que possa ouvi-lo, mas não há resposta. A manada seguiu em frente como manda a lei da selva. E nessa solidão, o jovem impala está perdido. O leopardo dá um último passo em falso de propósito, fazendo um galho tremer. E naquele momento, tomado pelo pânico, o impala corre.
Corre sem rumo, rasgando o chão com os cascos. Porque não é mais possível pensar, não há estratégia, só fuga. E era isso que o leopardo queria: semear o caos, explorar o caminho, descobrir as fraquezas. Não haverá sangue esta noite. Mas ele plantou uma semente. Uma marca mental que na próxima caçada fará aquele impala hesitar, encarar por um segundo a mais um arbusto imóvel. E esse segundo será suficiente. É assim que o medo caça. É assim que o leopardo age quando decide não atacar. O que outras feras conseguem com presas, ele consegue com espera. E no Kilimanjaro, o silêncio sempre tem um dono. A noite caiu sobre o Kilimanjaro como uma mão quente e densa. Os sons da montanha se dispersam entre a grama alta e os galhos secos. Mas nem todos os caçadores dormem. Há um que se lembra, que espera, que guarda na memória a humilhação de uma retirada. E esta noite, ele decidiu não esquecer. O leopardo se move por entre árvores baixas e trilhas que só ele parece conhecer. Ele não procura o grupo inteiro de babuínos, nem um único macho dominante. Seu alvo é outro, um mais eficaz. Ele notou nos dias anteriores que o grupo se desloca todas as noites em direção a uma cavidade onde as árvores são menos abundantes e as sombras são mais concentradas. Lá, os filhotes são deixados aos cuidados das fêmeas jovens, enquanto os adultos mais fortes se dispersam em busca de sobras de frutas. O leopardo não precisa de confronto. Ele sente que atacar a matilha inteira significaria a morte certa. Mas ele entende as regras não escritas daquele pequeno mundo. Capturar um filhote não é apenas vingança, é um golpe no âmago, na segurança estrutural do grupo. É semear o medo onde mais dói. Aproveitando a distração do grupo disperso e a vantagem natural da escuridão, o gato desliza entre as copas mais baixas das árvores. Ele não se move no chão. Não precisa. De cima, ele localiza um filhote perdido que adormeceu a meio metro da sentinela. Ele não desce imediatamente. Ele observa, ele calcula. Ela deixa o vento soprar a seu favor. As folhas de um arbusto farfalham e distraem a cuidadora. Só então, num movimento tão fluido que quase não se percebe, ela desce em meio ao salto, pega o bebê com uma mordida precisa no pescoço e voa de volta para o alto, entre os galhos. Tudo em silêncio, sem que a tropa percebesse nada, exceto o silêncio repentino de um bebê que não emite mais nenhum som. Ele não leva os filhotes consigo para as árvores altas onde costuma comer. Não naquela noite. Ele decide deixá-la no meio do caminho, em um galho baixo e visível, à vista de todo o grupo. Um aviso, uma marca, um lembrete de que mesmo em tempos de calmaria, há um predador que não esquece. Quando os babuínos descobrem a perda, o caos se instala. Gritos agudos cortam a noite e todo o bando se reúne ao redor da árvore. Mas é tarde demais. O leopardo desapareceu entre os galhos, deixando apenas o peso de sua presença. A montanha retorna ao silêncio, mas não é o mesmo silêncio. Agora está impregnado de medo. Assim, o leopardo recupera seu lugar, não pela força bruta, mas pela vingança executada com o rigor de um predador que não se limita ao sangue. Ele entende que às vezes o verdadeiro controle é exercido deixando os outros viverem, sabendo que alguém os está observando. Lá em cima, as copas das árvores permanecem escuras, as pedras ainda retêm o calor de um sol que se apaga e as clareiras gramadas se tingem de formas alongadas. O que durante o dia era palco de caçadas, confrontos e fugas, agora mergulha em uma calma densa, mal quebrada pelo canto distante de um pássaro noturno. Aqui, nesta montanha ancestral, a violência não para com o pôr do sol. Ela apenas muda de forma. Nas regiões mais baixas, formigas correição continuam sua marcha e predadores oportunistas vagam pelas margens em busca de retardatários. Nas encostas médias, caracais espreitam sob os arbustos, cobras esperam imóveis e babuínos tentam dormir, lembrando-se dos gritos do dia. Mais acima, onde a vegetação se dissolve na rocha, os Procavidae fogem de seus destinos, enquanto as águias observam de cima, prontas para punir a quietude dos fracos. E no meio de tudo isso, o leopardo. Observador, paciente, mestre de uma estratégia que não se baseia no orgulho imediato, mas sim na oportunidade. Ele falhou, esperou, cobrou seu preço, porque neste ambiente implacável, derrota e vitória são apenas pausas em uma sequência sem fim. Das planícies escaldantes ao calor intenso até a neve que perdura nos cumes,
O Kilimanjaro não é apenas uma montanha. É uma paisagem de extremos, onde a delicadeza e a brutalidade, a beleza e a morte coexistem. Um espaço onde cada ser vivo, grande ou pequeno, escreve sua história na Terra, mesmo que seja apenas por um dia, apenas por uma noite. É assim que este lugar se sustenta. É assim que o ciclo continua. Mas este não é o fim, porque a cada amanhecer, uma nova história toma forma. E nas sombras desta montanha ancestral, sempre há algo para descobrir. A natureza não para. É o mundo que decide quando desviar o olhar.